Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jovem Pod, podcast organizado pelo CDL Jovem de Sapiranga, em parceria com a EcoWork. Nosso abraço aqui pro nosso amigo Ederson, que está atrás das câmeras aí, ó. E organizado pelo CDL Jovem, né? E tem o intuito de trazer novas histórias, trazer experiências de gente que já provou dessa cachaça do empreendedorismo e gostou. E já está com o seu negócio consolidado, já passou por diversos perrengues, vai aqui trazer histórias para ajudar você a fazer o seu negócio prosperar de forma mais rápida, vai trazer alguns atalhos para você e algumas dicas para que você possa utilizar no seu dia a dia e quem sabe até implantar na sua empresa. Estou aqui hoje muito bem representado ao lado da minha colega Dani. Dani, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Daniela, então, faço parte do CDL Jovem. Cuido mais da parte ali do relacionamento. Estamos aqui para mais uma gravação do Jovem Pod. Eu estou muito feliz aí com esses conteúdos super bacanas que a gente está trazendo aí para vocês. E hoje, com convidados super especiais, uma dupla maravilhosa, que eu sou super fã, alto astral, o Bruno e a Júlia. Aê! Até transição de câmera, né? Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui, né? E a gente quer escutar um pouquinho quem é o Bruno, quem é a Júlia. E depois vamos falar muito de curadoria digital, né? Curadoria digital, isso que aí. honra, hein? E eu vou deixar a Júlia começar a se apresentar. Também encabulado, né? Meio envergonhado. Exato, ver um exemplo, né? Depois a gente não dela. Mas tu foi sempre o meu exemplo. Mas agora eu quero ver a tua ação. Bom, né? A gente tá muito feliz de estar aqui. A gente estava ali quando nasceu o Jovem Pod, né? A gente viu isso acontecendo e vocês também evoluindo toda essa parte de conseguir se comunicar e a gente comunicar também para outros empreendedores. Sou a Júlia, na Cura, depois a gente vai explicar um pouquinho, eu e o Bruno. Na curadoria eu sou uma das sócias, também teve uma trajetória aí antes de ser colaboradora, de fazer parte de outras equipes, mas a gente tá bem feliz, tem um conteúdo bem legal aí para trazer para todos vocês. Legal. Maravilha! Eu sou o Bruno, eu comecei na curadoria como designer, porque eu vinha de uma área que já, né, a gente fazia essa parte da operação e já começamos como sócios, eu, Marcelo, Jonathan, a Bruna entrou logo em seguida e na sequência a Ju. Então, nesse processo eu consegui, assim, dar aquele salto de coragem, porque, assim, foi desafiador no início, porque eu não tinha referências de, né, donos de empresa, meus pais não eram empresários, então eu tive que dar esses saltos e aprendendo com pessoas que estavam próximas a mim. Então o Marcelo foi uma dessas pessoas assim que ensinou a ter coragem para fazer as coisas, a gente acaba trocando experiências, então assim, na curadoria eu vejo que mais do que sócios, a gente tem mentores de vida ali, então para mim essa trajetória assim é bem legal falar que a gente vai vendo que os professores não estão no YouTube, às vezes eles estão do nosso lado. Né? Isso aí. E vamos lá então, como é que foi o start? Deu esse casamento, deu essa liga, deu esse match entre vocês e decidimos a partir de hoje nasceu a curadoria digital. Boa pergunta. A gente também se pergunta às vezes isso. Tem 5 versões dessa história, nunca a gente... de uma forma, mas feriado, agora né? eu vou falar a minha forma de apresentar, depois a Ju fala dela. Muito bom. Bom, dentro desse escopo, assim, eu vou contar a versão mais aceitável, tá? Porque dentro dos eventos como o Gramado Summit, os eventos de inovação na nossa região, o Marcelo visitou, o Jonathan visitou, e ali começou a ter essa ideia sobre formar um negócio que tinha como veia muito forte a comunicação, a criatividade, a gestão de parcerias de mais negócios. Então, a partir dali começou a ideia, e aí, lá em Parobé, a gente fez um grupo de networking chamado Mind 10. Mind 10. A ideia é juntar 10 pessoas que estavam querendo empreender para se fazer um movimento de conexões. Foi ali onde eu conheci o Marcelo, conheci o Jonathan, e aí que a gente, né, por iniciativa do Marcelo, ele olhou, cara, trabalha bem com design, tem a parte de desenvolvimento aqui bem alinhada também, e aí a gente decidiu juntar as partes e fornecer um produto mais completo. Então eu forneci o design, se eu fosse vender sozinho, o Marcelo forneceria a sua estratégia, só que juntos a gente conseguiria fornecer o que a gente chamou de curadoria digital, que para nossa região foi algo mais único. Não existe tantas empresas de criatividade que se posicionam como empresas de criatividade, né? Então a gente foi nessa jornada e ali que a gente deu esse
passo de coragem, porque a gente começou trabalhando de graça, só que a gente não avisou que o trabalho que a gente fez era de graça. Daí o cliente do lado olhava e falou, eu quero comprar. Daí a gente vendia. A gente aprendia enquanto as coisas estavam acontecendo. Era vendido e depois a gente começava essa construção de agora a gente precisa aprender. A gente vendeu, as pessoas têm interesse e agora a gente precisa montar uma equipe e pessoas para executar isso, né? Sim. Então a gente sempre teve muito mais coragem do que necessariamente especialidade técnica ou teórica. Só que a coragem vai nos colocando em situações onde a gente vai desenvolvendo isso naturalmente, né? Então, tu falou até sobre conselhos para novos empreendedores. Cara, basicamente o que a gente fez foi investir na coragem antes de qualquer coisa. E fazer as coisas antes de esperá-las acontecerem. Né? Ação, né? Ação desde o início Isso até hoje, né? A gente diz que na cura as coisas acontecem muito rápido. Porque a gente tem uma conversa aqui, a gente tem uma ideia e isso já na outra semana já está sendo executado, as pessoas já estão acreditando naquilo e a gente já tem um projeto bem estruturado. Sim. Então as coisas acontecem muito rápido porque tá todo mundo com a mesma energia, né? E como o Bruno disse, a gente tem pessoas com cada especialidade ou que estão dispostas a se especializar naquilo ali. Então, tivemos a ideia, amanhã ela já está no ar. E aí as pessoas estão comprando, a gente está executando e aquela ideia ela já se transforma, já cresce. Sim. E todo mundo já tá com a mesma energia para aquilo ali acontecer, né? Então, as coisas acontecem muito rápido. Sim. Apesar de a gente ter muito aquela coisa no empreendedorismo demora as coisas acontecer e quem vem de fora acha que foi rápido. As ideias dentro da cura, elas acontecem muito rápido, muito rápido. Os projetos acontecem muito rápido. Sim. Né? Ok, faltam 4 histórias agora pra gente surgir. Aí eu queria ouvir a da Júlia agora. Sério, né? Começou Bruno, Marcelo e Jonathan. Isso. E em que momento a Júlia começa a fazer parte desse time? Isso é muito legal, porque eu já tenho uma visão de um colaborador que entrou com a curadoria com sucesso. Só que a cura estava no primeiro ano dela. Então, eu entrei na curadoria, conhecia, porque eu fazia faculdade naquela época de relações públicas. E eu conhecia a curadoria porque era aquela galera que já fazia podcast, já era divertida, já tinha os Power Rangers e eu quero fazer parte daquilo. Mas eu também não entendia como eu podia fazer parte daquilo, porque na minha visão eles ainda são, né? Mas eles tinham todas as especialidades muito bem vistas e agora o que eu vou fazer lá? E aí eu comecei a entrar dentro da curadoria mais na parte de vendas, porque eu já trabalhava com isso antigamente, já trabalhava na parte de vendas, né? Comecei ali com 14 anos já vendendo, e falei, qualquer empresa precisa de venda. Isso eu sei que eu consigo fazer lá dentro, né? Então eu entrei na parte de venda, o Marcelo também e o Bruno me mentorando muito, tanto que hoje eu falo que eu sou um pouquinho do Bruno, um pouquinho do Marcelo, um pouquinho da Bruno, um pouquinho do Jonathan, e aí se transformou a Júlia, né? Mas eu entrei nessa parte de venda. Quando eu entrei na curadoria, eles estavam na parte mais de conteúdo mesmo, então eu entrei nessa parte. Na época, eles precisaram de um financeiro. E eu falei, também sei fazer isso aí. Querem um financeiro? Então, ok. Entrei na parte financeira deles. E com a parte financeira, eu acabava tendo muito mais informações, né? Porque eu era alguém que eles precisavam confiar. Então, entrei nessa parte financeira e na parte de vendas. Fui evoluindo também na parte de gestão. Então, eu tive um caminho lá dentro trilhado de colaborador mesmo. Lá existe muito uma coisa de tu entende como faz, depois tu olha alguém fazendo e ensina outra pessoa. E isso foi se passando. Então, eu passei o financeiro para alguém, eu olhei como eu fazia, o Jonathan me ensinou muito bem naquela época, o Marcelo, depois passei para alguém e fui evoluindo lá dentro. E aí faz agora 2 anos mais ou menos, o pessoal chegou para mim e falou assim, sabe, tu tá tão imersa aí, todos os projetos que a gente faz, tu tá, né, tu gosta, tu acredita nisso, acho que o Bruno até pode falar mais do que eu falar sobre mim, e quer ser sócia, e eu... Mas eu nem sabia que eu ia entrar aqui como vendedora. Sim. E aí agora eu vou entrar como sócia. E também sou alguém muito nova, né? Agora eu tenho 23 anos e essa informação veio pra mim quando eu tinha 22, imagina. Não, 20 anos mais ou menos. E eu, sócia de uma empresa, mas o que tá acontecendo? Será que eles estão bem? Pensem bem, depois vocês veem e falem se é verdade. Então eu entrei nessa parte aí de tomada de decisão, essa parte de gerenciamento de equipe, mas essa coisa de passar... todo mundo compartilha muito conhecimento, nunca é centralizado em uma única pessoa. E isso eu acho que é o que a cura tem de melhor, né? Tanto que o Bruno foi design, mas o Bruno entrou no comercial. Eu fui comercial, entrei na gestão, eu entrei já em outros setores. O Bruno já foi para a parte também de projetos. Então, todo mundo faz um pouco de tudo, porque a gente entende que
não é o meu conhecimento, né? O conhecimento de um todo. Então eu entrei já com a cura, já com a ideia da cura bem estabelecida, e a gente veio transformando isso aos poucos. A minha visão já é um pouco mais não da construção lá do início, mas ela já existe. Sim. E agora a gente quer que ela amplie, aí começou a nascer mais projetos. Primeiro era o conteúdo, quando eu entrei já era, tá acontecendo projeto. E tem a liberdade criativa para acontecer, né? E muito legal essa visão de vocês, né, Dani, que eles comentaram que, cara, eu tenho que aprender e eu tenho que repassar. E a gente comenta muito isso, que é uma... Apesar de parecer tão óbvio para nós, né, hoje a maioria das empresas e a maioria dos profissionais não faz isso, né? Eu tenho medo de perder o meu emprego, então eu não vou repassar o meu conhecimento. E aí, muitas vezes, ele deixa de crescer dentro da empresa porque não tem ninguém que substitui ele. Cara, e aí é tão disruptivo isso, né? Mas ao mesmo tempo é tão óbvio, tão lógico que para crescer eu tenho que ter alguém pronto para me substituir, que, sei lá, a gente fica pasmo que hoje a maioria dos empreendedores não vê isso, a maioria dos profissionais não vê isso, e eu acho que é um ponto fundamental, né, cara? Então, poxa, se eu quero crescer, quem é que vai ficar no meu lugar quando eu sair? E essa parte que trouxe também que vocês passaram por várias etapas dentro da empresa também é fundamental, porque hoje vocês têm colaboradores, né? Então, se alguém traz uma dor, uma necessidade, poxa, eu tava lá também. Então, tu consegue identificar por muitas vezes uma necessidade que às vezes o outro não consegue enxergar, porque tu já teve naquela cadeira, né? Então, para conversar hoje, de repente, com uma pessoa que tá lá no financeiro, a Ju, por exemplo, que ficou no financeiro, ai, Ju, tô com essas dificuldades, o que a gente pode fazer de melhorias? Tu tá apta pra conversar com ela e dizer, ai, olha só, eu fazia assim, de repente a gente pode melhorar assim. Já passou por tudo, né? Por tudo, né? Então é bacana também de saber as necessidades. E falando um pouquinho dessa decoração que tá aqui, os Power Rangers. Pois é, né? Como que foi esse negócio, assim, de personagens? Querem falar um pouquinho mais sobre? Claro. A gente, até isso é legal que a gente, antes de sair da curadoria para vir aqui do podcast, a gente pensou assim, tá, mas a gente vai lá, só que se a gente for o mesmo cenário, tudo igual, talvez passe um pouco despercebido, talvez a gente fique muito padrão. Daí a gente começou a olhar assim nos cantos, o que a gente pode levar que tem a nossa identidade. Daí a gente achou um tablet, né? A gente achou uma plaquinha do meu Store TV, a gente achou um Power Ranger e a gente foi implementando coisas assim para dar mais aspecto de identidade para a cultura da curadoria. Um dos principais ativos que a gente tem, que um tá ligado ao outro, é a equipe de excelência. Eu sou fã de cada uma das pessoas que trabalham com a gente e a cultura que a gente tem dentro da equipe, né? Então, essa cultura ela é implementada por alguns fatores. Um deles é a criatividade. Lá no início a gente tinha até um nome da curadoria, a história foi de, cara, a gente precisa achar um nome que conecte as coisas, que faça sentido com o que a gente faz, então foi ideia de teia digital. Tipo assim, que a gente é conectado com várias coisas, depois a gente foi pra, sei lá, árvore, e aí a gente achou o termo curadoria, que era um site do Murilo Gun, que ele tinha o curador de livros, que aí eu tinha acessado há muito tempo atrás e eu sugeri e pegou, era curadoria, a gente abreviou para cura e agora é o grupo Cura, que a gente tem outros negócios dentro do... Guarda-chuva, né? Um guarda-chuva de empresas. Dentro desse guarda-chuva, e aí a gente foi implementando informações dessa cultura para ela ter cada vez mais identidade. Por exemplo, os Power Rangers. A gente desenvolveu o nosso logo, que ele é deixa eu ver, ele é uma árvore, que ó, dá pra ver, né? Ele é uma árvore, ao mesmo tempo é um cérebro e ao mesmo tempo conectada internamente. Então a gente representa o crescimento, a estruturação com base em raízes fortes, né? O cérebro mais a criatividade e a metodologia por trás do que a gente faz e as conexões, que é isso que a gente gosta de estar fazendo, de estar conectado com a CDL, estar conectado com várias instituições, com podcast, com comunicação, porque esse é o nosso pilar central. O Power Ranger veio porque no final a gente tinha um logotipo branco e preto. E aí, pô, criatividade. Muito criativo, né? Branco e preto. E aí o Marcelo falou, vamos colocar Liga da Justiça aí. Daí a gente tentou encaixar, mas não combina muito bem Liga da Justiça. Tá, mas e Power Rangers? Opa, já fica mais legal. Tinham 5 cores, a gente começou em 5 sócios e cada um combinava com uma cor. Se for olhar na psicologia das cores, cada uma das cores representa uma área do conhecimento. O azul representa tecnologia, o vermelho liderança, tomada de decisão, o verde significa crescimento e aprendizado, amarelo significa inovação e dinamismo.
Faltou algum? Rosa. O rosa? O rosa significa, né? Como é que é? Descontração, né? Mas o que o rosa significa? Quem é a Ranger rosa? Mas essa parte da criatividade, não é mesmo, né? Porque se tu colocar um rosa dentro desse logo aqui, tu já vai ver que ele vai ficar divertido. Ele já vai trazer essa coisa de disrupção mesmo, né? Que nem Quem o Bruno representaria a Ranger rosa, disse. Hoje na cura eu tenho que pensar muito, mas normalmente sou eu. Inclusive, daqui o restante da equipe vai para Rangers. Pode entrar, é hora de morfar. E a gente foi vendo que fazia sentido. No logotipo ficou bonitinho também, porque não ficou só branco e preto. Daí a gente implementou também o colorido no logo. Os e treinamentos nossos também começaram cada um ter uma cor que representava um nicho, né? O azul já vinha mais pro tráfego pago, o design vinha mais pro verde. Então tudo começou a ter... As cores não eram mais só dos Power Rangers. Cada treinamento significava uma coisa, cada criatividade significava uma coisa. E aí a gente usa essas cores da temática para diferentes mensagens que a gente tem que passar. Essa camiseta aqui, por exemplo, não sei se dá para olhar aqui. A gente dá para olhar? Criando conexões reais. Isso, a gente estampou o nosso slogan de 2024 nessa camiseta, já usando a temática de cores, já usando a temática de comunicação, porque é isso que a gente faz. Assim, a gente faz também a parte de conteúdo para internet, a gente faz... Tem plataformas que a gente já vai poder falar na sequência, só que no final é gerar conexões o máximo possível e com a maior qualidade possível. Através da comunicação. Aí, como a gente vê isso bastante, eu confesso que sou um fã de vocês, admiro muito o trabalho de vocês, mas como tu falou essa questão de conexões, de network, realmente isso é na prática, né? Eu encontrei já o Bruno em vários ambientes, em várias situações. Daqui a pouco aparecia o pessoal da curadoria. A Júlia a mesma coisa. O Marcelo em outros tantos. Então, realmente, vocês fazem parte disso porque realmente é da raiz de vocês essa de criar conexões, né? E aí, muitas vezes, a gente sempre diz, os negócios, eles são consequências. Eu tenho que conhecer o Bruno, eu tenho que conhecer a Júlia, eu tenho que conhecer a Dani. Poxa, dá liga com o meu negócio? Então, aí sim eu vou ficar à vontade. E acho isso muito legal. Então, não só com o CDL, a gente se conhece também do Mastermind. Esses tempos a gente estava conversando, né? Como é que a gente se conheceu, como é que foi o primeiro evento. Eu lembro. Cara. Ele lembra. A primeira vez que eu cumprimentei o Paulo. A primeira vez. Estávamos em um evento da CDL. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na roda de conversa. E aí, um cara chegou em mim e falou: "Ah, que bom te ver. E aí, Bruno, tudo certo?" E aí eu falei: "Cara... Quem é? Quem é esse cara? Como é que ele sabe meu nome? Como é que ele memorizou meu nome?" Daí eu falei: "E aí, tudo bem? Tudo certo? Maravilha." Daí quando o Paulo saiu dessa roda de conversa, eu perguntei pro Matheus Herman: "Cara, como é que é o nome dele? E como é que ele lembra meu nome?" Ele falou: "Cara, é o Paulo, ele é assim." Ele é muito bom nessas coisas. Não tem que explicar o Paulo. Aí eu abri meu bloco de notas, anotei ali, Paulo e tal. E é assim que a gente vai entendendo e se contextualizando. Aí que eu conheci o Paulo, depois que eu conheci o Cicobi, e depois que eu conheci o Cicobi de Taquara, e a gente vai criando essas conexões. Eu não tinha conta com vocês, não tinha, né, nenhuma conexão, e aí a gente, depois que conhece as pessoas, a gente fala: "Cara, qualquer coisa que esse pessoal tiver para oferecer de produto, de entrega, de serviço, eu vou fazer." Entendeu? Porque não tem como não se conectar. Então, mudou um pouco o mercado. Não é só o produto de desejo. É a conexão. E quando tu precisa, tu vai falar: "Meu, vou comprar do meu amigo. Vou fazer parceria com quem já tá dentro e quem é parceiro da gente." Confiança, né? Também não é uma conexão qualquer. É uma confiança baseada... É uma conexão baseada na confiança, né? Que vários projetos vocês foram se conhecendo e aí gerou essa parceria. O primeiro projeto que nós fizemos, e aí foi através do CDL. Eu lembro que uma vez, acho que em 2021, ou final de 2022, estava eu e a Carla lá entre Natal e Ano Novo conversando o que a gente vai fazer ano que vem, o que nós vamos fazer. Um beijo pra Carla. E daí a gente disse: vamos pegar os MEIs e vamos fazer um negócio. Vamos chamar essa galera, vamos reunir esse pessoal, porque tem muitos e só eles não estão conectados. Eles não sabem o que pode, o que não pode, o que eles têm direito de serviço financeiro, de tecnologia, de marketing. E aí o primeiro nome que a gente disse: a gente tem que trazer especialistas para falar com eles. E o primeiro nome que ela falou: Bruno. Olha só! Então, se não sabia, agora, Carla, não tem mais segredo. Cara, e foi um evento tão legal que a gente fez uma segunda edição e eu tava comentando que esse ano a gente precisa reunir esse nicho de novo, esse pessoal, para potencializar ainda mais os negócios deles, né? Mas deu um resultado tão legal e é bem aquilo que tu disse, cara, a Cura tá nesse projeto, cara, eu quero estar nesse projeto também. O Cicobi, o CDL tá nesse evento, cara, eu quero estar também porque eu sei que é uma coisa do bem, uma coisa que vai dar certo e que tem
um propósito que converge com os meus, né? Então, isso que eu acho muito legal, essa questão de conexões. Num ponto de, eu tenho um projeto, muitas vezes ele liga ou manda um WhatsApp, cara, eu tô com uma ideia, tô dentro. Quando é que começa, o que é, porque realmente são coisas Amanhã às 3 já tá a primeira reunião e tá acontecendo. É o que a gente comentou antes, tá acontecendo. E a importância também de manter esse relacionamento, né? Criei a conexão, ok, e agora, né? Manter esse relacionamento, porque depois disso vieram projetos legais, assim, tu falou esse agora, aí veio também o da Cura nas Escolas, que a gente pode começar a falar um pouquinho mais. Então, através desses networks, dessas conexões, né, criar esse vínculo de relacionamento para continuar esses projetos legais que iniciaram aí ano passado também. Já dando entrada nessa questão do Cura nas Escolas, eu queria saber de vocês, quando nasce a Cura? O Cura nas Escolas é um projeto que tem uma finalidade social, uma finalidade de ajudar a comunidade a crescer. Isso é desde o berço da curadoria, já nasceu, olha, a gente vai fazer negócio, a gente não vai nem cobrar os primeiros, né? Mas a gente vai ter esse olhar social também de ajudar a comunidade a se desenvolver. Ou isso entrou no meio do caminho, vocês perceberam que era uma necessidade, um diferencial? Quando a gente inaugurou a curadoria, a gente já sabia que tinham princípios fortes ali. Quando a gente inaugurou, o nosso foco era fazer o nosso case, fazer nós sairmos do que a gente talvez gostava menos de fazer para o que a gente gostava mais de fazer. E aí a curadoria nasceu aí e a gente ficou cerca de 2 anos da empresa fazendo esse case da gente mesmo, de nós mesmos, vivermos essa realidade para aí sim poder levar a mensagem, né? Para ser muito mais coerente. Com esses 2 anos em média de entrega como curadoria, nós entendemos que onde a gente estava inserido na comunidade, Parobé, Taquara, Igrejinha, a gente poderia agregar com essa mensagem, levando a mensagem de, cara, tu é muito bom, só tem que utilizar isso para o caminho, para o lugar, canalizar isso do jeito certo. E a maioria dos alunos tem a dificuldade de saber que eles são bons e de canalizar isso. Então, como eu estudei no colégio público de Parobé, o João Mosman, teve colegas nossos que estudaram no Engenheiro, então a gente via uma realidade assim e que tinha essa necessidade, só que muitas vezes não tinha alguém para ir lá e falar, cara, tu é muito bom, só explora aqui, vai por esse canal, esse meio aqui, para encontrar a tua vocação mesmo, né? E não aí... existe só os tradicionais, né? Não existe só as funções tradicionais que ele conhece. Então, a criatividade que a gente trazia para dentro do nosso negócio fazia com que qualquer criança, muitas vezes, ou adolescente de 12, 13 anos que passava lá, falava, opa, existe outra forma, existe outra coisa que eu posso ser. E a gente abriu o Cura Ensina, onde a gente viu também muitas pessoas, que é a parte de treinamentos que a curadoria dá de tráfego pago, de edição de vídeos, de design, de vendas. Todos esses treinamentos, a gente, em muitos casos, as pessoas saíam somente da indústria ou que não estavam gostando do trabalho que estavam, faziam um treinamento, viam que aquilo ali era o que ela realmente queria fazer, ou começava a trabalhar com a gente na curadoria, parte, né? Ou montava seu próprio negócio, ou começava como freelancer, mas a ideia é que ele tomasse algumas decisões. A gente viu muito isso acontecer, só que igual eram pessoas que tinham que comprar os nossos treinamentos, porque era um produto da curadoria. E como a gente já vinha dando palestras e esses workshops nas escolas, a gente pensou, cara, vamos modelar um treinamento que faça mais sentido para dentro da escola, modelar como um projeto com início, meio e fim, entregas interessantes que agreguem para a nossa região. Então o Cura nas Escolas ele é um processo de 10 encontros, onde o primeiro, né, ele faz com todo o ensino médio da escola ou colégio público, uma reunião, um workshop de 2 horas para falar sobre perfil comportamental, a pessoa entender que às vezes, mesmo sendo no fundão da sala, ela tem um talento muito diferenciado que ela pode aproveitar, mesmo que ela sente na primeira classe ali, pertinho do professor, ela também tem talentos que ela pode aproveitar. Então, perfil comportamental a gente fala para isso. Do mais tímido ao mais tagarela, né? Exatamente. E aí, desde o início do workshop, eles sentem que o workshop não é sobre o quanto a curadoria é legal, quanto o CDL jovem é legal. É sim sobre, cara, a gente é um espelho e a gente está mostrando o quanto vocês são bons. E nesse workshop a gente faz diversas dinâmicas. Quem não participou ainda é uma dica participar. É um negócio diferente, assim, porque tu vê os alunos entrando, a todo mundo vida assim, é comum. Os professores ficando impressionados, né? E já eu vou desafiar vocês daqui a pouco a fazer uma vida é comum tal coisa. Vocês têm que improvisar.
Porque o aluno, ele quer muito fazer as coisas, só que às vezes não é canalizado tanto para aproveitar o que ele tem de diferencial. E às vezes pelo modelo que é formatado a escola, talvez por ele não acreditar nele mesmo e ter que ver alguém de fora para falar isso. Só que... Não ter referências também, né? Muitas vezes ele não tem essa referência fora e nem dentro da escola. Perfeito. Às vezes o professor é um exemplo de disciplina e estudos, só que ele quer abrir um negócio. E aí ele precisa de um referencial, de alguém que foi lá e arriscou as coisas para conseguir abrir um negócio. Então a gente vai lá e dá essa referência. Nós não nos colocamos num pedestal de nenhuma forma, mas a gente fica do lado deles e fala, cara, eu estudei aqui nessa escola e eu te aconselho. Coragem. Aí, meu, coragem. Vai lá e faz, eu sei que tu não tá pronto. A gente veio do mesmo lugar que tu e a gente conseguiu ter coragem para fazer isso acontecer. Então é mais esse ser um impulsionador em si, né? E a gente não é assim os melhores do mundo, só que a gente viu que a gente consegue viver o que a gente gosta de fazer. Exato. Entende? Então, é esse o ponto principal. E aí, nesse workshop, a gente fala muito sobre isso. No final, eles saem assim... Eles entram assim no workshop. Não sei se vocês perceberam. Eles entram assim, ó. Mais uma Não, palestra. tanto que vocês comentam que é uma palestra que vai ter, né? Justamente para dar expectativa. Acabei de entregar aí o projeto. Tá. Corta. Vamos remodelar agora. Acabou. Mas aí eles entram assim na sala, alguns de touca, assim, de, vou dormir nesse workshop aí, 1h30 eu vou dormir, 15 minutos pra entrar, 15 pra sair. Ninguém quer sentar na frente. Ninguém. E aí a gente já começa assim, no contrapé deles. Eles acham que vai ser sobre nós, falando 1h30, 2 horas sobre marketing, estratégias, só que aí a gente fala só sobre eles. E aí não fica um distraído. Não fica um dentro da sala de aula que não tá... Tímido. Do mais tímido ao mais comunicativo, não fica um que não participa da dinâmica. Então, isso é incrível e interessante, porque a gente consegue canalizar a energia deles para eles utilizarem as habilidades que eles têm. Professores falando, né? Mas eu nunca vi esse aluno falar. Como assim? Hoje vocês conseguiram vir pela primeira vez e ele tá falando. E aí que nesse primeiro workshop é muito fundamental, como a Júlia falou, dos professores estarem acompanhando, porque nós nunca vamos ser competidores ou, né, um contra o outro. É sempre para mostrar para os alunos que eles têm que se dedicar mais na aula deste professor também. Então a gente vai para dar essa mensagem de, cara, não adianta só pedir as coisas, tu tem que te esforçar para acontecer. Feito esse workshop, a gente tem olheiros, que esse vídeo não pode ser olhado por alunos do Grana das Escolas, mas a gente tem olheiros, selecionam os alunos de destaques que mais fazem as coisas durante o workshop, mais se entregam, e aí eles são chamados depois para fazer um treinamento mais avançado. Nesse workshop a gente também faz um levantamento de pessoas, de alunos, de jovens que querem oportunidades de trabalho que conectem mais com eles. Então a gente ajuda isso para entregar para a CDL, para a cidade, ter essa base de dados. E depois a gente seleciona os 10 ou 20, a gente está para abrir turmas com 20 alunos agora, para fazerem uma formação de 9 encontros na sequência, que desde o encontro 1 ao encontro 8 é uma preparação e um treinamento de design, de design gráfico, para o cara aprender uma habilidade, só que é um pretexto para eles aprenderem sobre comunicação, posicionamento, relacionamentos pessoais, né? Uma exposição gradual a desafios, porque na aula 1 a gente dá um desafio desse tamanho para eles. Todo mundo consegue entregar, um desafio pequenininho, só que a gente cobra muito eles que eles têm que entregar. A ferramenta é só um extra, só para puxar eles, porque o entorno disso é muito maior. No momento que eles entendem da ferramenta, fazem o primeiro desafio, o que acontece? Eles entenderam que é fácil fazer o desafio, que eles podem, que eles conseguem e que a equipe que está em volta deles está motivando eles a fazer o desafio. Se expor também, né? Eles podem se expor. E aí chega a aula 2, que o desafio é isso aqui, mais isso aqui, entendeu? E aí ele já pegou, eu tenho que cumprir o desafio, eu vou ter que apresentar, eu vou fazer as coisas. E aí ele se sente confortável a se desafiar um pouquinho mais. E aí vem a aula 3, que é isso aqui, mais isso aqui, mais o que, Juliana? Mais isso aqui. Mais isso aqui. Então vai aumentando a progressão do desafio até a aula 8, onde é o desafio que a gente tem dentro da sala. E aí depois disso a gente tem a formatura, que aí é o fechamento dessa turma, onde eles têm que dar uma palestra para cerca de 100 pessoas no auditório. E aí, não é pela palestra. O objetivo é que eles criem uma memória excelente, com 17 anos de idade, 16 anos de idade,
que eles deram uma palestra em público, falaram para mais de 100 pessoas, e aquilo ali tá gravado, e ele manda uma mensagem para ele daqui 5 anos. Para daqui 5 anos a gente encontrar ele no mercado de trabalho ou onde for e poder conectar ele com 17 anos e ele com 22 e tendo cumprido. E ele tá cadastrado lá na objetivos. nossa base para ele ser comunicado daqui 5 anos. A gente vai achar. A gente vai achar. A gente ficou muito grato enquanto CDL Jovem que a gente pôde participar de algumas turmas aqui em Sapiranga e a gente pôde sentir na pele realmente o que esse projeto transforma na vida desses alunos, né? E desde o primeiro momento que a gente sentou para falar sobre isso, aqui eu vou dar uma opinião minha, que hoje os jovens vejam, não é um processo de educação, é de escolarização. Ele sabe que é um período da vida dele que ele vai ter que passar ali, se ele for bem, se ele for mal, terminou, ele vai para o mercado de trabalho. E o quanto muitas vezes eles não lapidam esses talentos que ele tem durante esse processo. Então, que eles sabem que eles estão lá, eles podem desenvolver comunicação, eles vão conhecer pessoas diferentes, ouvir histórias diferentes. E nos chamou muita atenção, realmente isso que tu falou, quando o pessoal chega no workshop, cara, todo mundo aqui de bracinho cruzado, cabeça baixa, mais um. E, cara, quando eles dão o start neles, poxa, isso é diferente. Até os professores, cara, os professores estavam lá, assim, isso disse, cara, ele nunca falou, nossa, eu nunca vi eles tão quietos, eu nunca vi eles concentrados. E realmente é de prender a atenção deles. E depois, realmente, nas dinâmicas, cada um mostrando o seu talento, né? Um tem habilidade de comunicação melhor, Aflorando isso. Outro tem de organização, outro tem de orientação. Cara, e cada um vai demonstrando. E aí, muitas vezes, durante o workshop, eles dizendo, cara, eu tinha um preconceito de ti, porque tu é sempre assim, mas tu é um cara legal. Eu nunca falava com ele, só passava no corredor e nunca dava oi. Cara, como isso uniu eles, a gente sente até na própria escola ficou um clima diferente nas turmas, né? Poxa, é um clima mais de coleguismo, um clima mais leve. E sem contar na formatura, né, Dani? Na formatura, cara, a gente ouviu dos pais, dos alunos que, cara, obrigado porque meu filho mudou, obrigado porque isso realmente vai fazer diferença na vida dele. Os pais chorando, vendo os filhos falarem na frente. Olha, eu que sou coração de pudim tive que me segurar, né? Porque realmente a gente impactou positivamente a vida desses jovens, né? E tenho certeza que daqui a 5 anos, tu disser, olha, faz 5 anos que te formou, tu quer participar de uma turma conosco? Cara, ele vai lá e vai dar o depoimento dele, vai falar. E durante todos esses encontros, esses 8 encontros também, cara, o que eles iam fazendo, tarefas que muitas vezes parecem simples no dia a dia, mas que a gente acaba não fazendo. O óbvio que a gente não faz, né? E também o compromisso que eles assumem, né? Agora é todo mundo no mesmo barco. Começou esses 8, vai ter que terminar esses 8 junto. Equipe. Então, se a Júlia não quiser ir, cara, vocês vão ter que dar um jeito de trazer ela pra cá. É o compromisso, né? De equipe, poxa, é um time. Isso aí. E como isso já, desde cedo, é importante desenvolver neles, né, cara? Diz que sozinho eu vou mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? E é justamente isso que a gente tá fazendo nesse projeto. O que mais, Dani? Não, tô bem contemplado com o que o Paulo trouxe e isso que vocês falaram em relação a aprender ali, né, a atenção deles é muito bacana, porque hoje o jovem ele fica muito no telefone, né? E às vezes ele deixa de aprender alguma coisa legal, prestar atenção em alguma coisa legal, fica no telefone. E eles não pegaram o telefone uma vez. Então, de fato, vocês prenderam essa atenção e é gratificante poder fazer parte desse momento com vocês. A gente recebeu a Ju lá no Cicobi, né? Ela foi lá visitar nós. E foi tão legal, assim, ela tava tão grata, tipo, por tudo, assim. Os pais dela também, a gente via que eles tinham uma gratidão muito grande por tudo que tinha acontecido. E ela disse, eu nunca me imaginei falando num palco. e daí ela tava lá falando no palco super bem, com postura, comunicação. Então, às vezes eles vêm de uma cultura familiar que, a mãe iniciou numa indústria de calçado e ela acha também que precisa ir numa indústria de calçado. Não tá errado se ela gosta, ela pode ir, tá tudo certo. Mas às vezes não é o que ela quer, né? Então essa é a importância de tirar também eles da zona de conforto, porque ali eles ficaram totalmente fora da zona de conforto, porque eles precisaram participar e ver ali a alegria deles, porque eles ficaram felizes, eles se divertiam ali, sabe? Eles davam risada, eles... Então, foi algo muito legal, assim. Acendeu uma chama, né? Acendeu uma chama. E até os professores também, né? Depois a Fernanda também mandou uns feedbacks pro Paulo ali, agradecendo que eles ficaram muito felizes, assim, de ter
fizeram parte desse projeto, então foi bem legal. Cara, e seguramente eu posso dizer que o Cura das Escolas foi o projeto mais legal que eu participei em 2024. Olha só. Olha só, cortes, hein? Que massa. Não, mas realmente, por esse propósito que tem e pelo resultado que a gente viu, que impactou na vida desses jovens, cara, eu saí mais realizado que eles. Eu acho que fez tão melhor pra mim do que pra eles, cara. Porque a gente se aproximou deles, a gente conheceu as histórias deles, muitos saíam da aula e iam direto pro trabalho, trabalhavam meio turno, e aí à noite tinham que fazer as tarefas, tinha o tema de casa. E, cara, realmente a gente humaniza um pouco mais, né? Aflora um pouco mais nosso sentimento de, cara, olha o que eu mudei na vida dessa pessoa. Olha o que essa pessoa... Muitas vezes agora a gente passa aqui no centro, e o pessoal lá do outro lado da rua começa a acenar, lá do Cura, lembra das escolas. Eu disse, isso aí, cara. A gente para e conversa e eles falam com tanto entusiasmo, até os que participaram somente do workshop, né? Falam com tanto entusiasmo, eu disse, cara, quem sabe a gente não faz uma outra turma e tu te empenha mais e tu vai para as 8 batalhas lá para te formar. E o pessoal disse, não, eu quero ir, eu quero participar, quando é que vai ter a próxima? Então é muito legal isso. Ou tu vê eles no mercado de trabalho depois, né? Tu vai em algum lugar e tu vê eles trabalhando, eles colocando aquelas habilidades que eles aprenderam lá, que não é o Photoshop, que não é só o Photoshop, na prática mesmo, né? Olha, eu tive coragem, agora eu entendi que dentro do mercado de trabalho não adianta muito, às vezes, eu ser muito bom na técnica, mas eu não ter a humanização, eu não saber me comunicar, eu não saber solicitar o que eu preciso da forma correta, ou me fazer entendível, né? E eles tiveram que fazer isso lá pra frente de 1.100 pessoas, né? Que legal. Eu falei Ju, mas é Luísa. Tô até devendo um sorvete pra Lu. Olha, foi gravado, hein? Tá gravado. E a gente recebeu um presente aqui, umas pulseiras da banda. Vou te falar o quê, né, cara? E esse guarda-chuva de Cura tem a banda também, né? Pois é um ponto-chave, né? A cereja do bolo do guarda-chuva. Bom, dentro desse... Isso é muito bom. Desse ecossistema, né? A gente viu que tinha uma margem aí, né? Porque a gente tinha bastante eventos e a música era na JBL. E a gente pensou o quê? Bom, a gente tem um designer e professor que toca violão. A gente tem um editor de vídeos que ele é baterista. Tá certo? Ele odeia reggae e pop, que é o que a gente toca. Mas ele ama a música. Uma bateria. E tem uma bateria. Então a gente pensou, estamos configurando uma banda aqui. E aí eu, obviamente, toco violão alguma coisa, só que cantar eu não canto bem. Só que o cara que canta bem não lembra tão bem da letra da música. Então eu pensei, eu vou me esforçar na memória de memorizar a letra da música e eu ajudo o Zé a cantar e lembrar da letra da música. Então a gente se organizou assim e a gente é a banda da Cura. Tem canal mais animação. Mais animação que talento, né? Esse é o nosso slogan e a gente leva isso, baixa todas as expectativas do público, que daí qualquer coisa que a gente faz é acima da média. Mas eu tenho que dizer que vocês fizeram o show ali da formatura do pessoal da Cura, do pessoal ali do Cura das Escolas. Ai, meu Deus. E vocês tocaram super bem. Olha só. Eu até salva de palmas. Foi o primeiro show. Eu fiz um videozinho deles, eu achei que vocês foram super bem. Olha só, tá funcionando o playback que a gente implementou agora. Não, e legal que a gente conversou uma vez num evento do CDL, colocar a banda da Cura. E aí eu queria que tu falasse, olha, a gente toca, mas a gente tem uma condição pra fazer esse show. Então, como é que era o cachê de vocês, o propósito da banda, que não é só tocar e receber dinheiro, não, contribuir com alguma entidade, né? Porque se a gente fosse fazer uma banda, a gente teria que ensaiar, teria que se profissionalizar para conseguir fornecer um produto para o mercado, de fazermos música ao vivo. Quer monetizar isso, não era o foco. Faz isso bem, entendeu? A gente não é profissional e a gente tem a clareza que a gente não é. Só que a gente entendeu que o nosso diferencial é animação, improviso e criatividade e não julgamento. Então, a gente usa isso como diferencial para fazer um momento que a pessoa vai memorizar. É difícil fazer stories da banda da Cura, porque a gente não toca uma música certa durante 15 segundos, entende? Então tem que ser boomerang. Mas
o nosso diferencial, que a gente já fez alguns shows assim, alguns shows assim, é que a gente faz a filantropia de valor que a gente arrecada. Então, lugares que obviamente tem o cachê para música ao vivo e tudo mais, a gente arrecada o valor, paga gasolina, paga cabo que estraga e tudo mais, e aí cerca de 50% do valor que a gente arrecada, a gente faz de doação para alguma instituição, seja do próprio local ali, porque às vezes o evento tem já uma abordagem mais social, seja para algum parceiro que a gente tem que precisa daquele valor, mas ou a gente toca na amizade com os parceiros que a gente tem, ou a gente faz essa parte de viabilizar a gente fazer doações para alguns lugares que precisam do nosso entorno. Se torna um evento, né? Às vezes o pessoal tem uma ideia e aí, a gente sabe que onde tem música, onde tem animação, as pessoas gostam de estar perto. Sim. Então tá bom, vamos colocar a Banda da Cura lá, porque a gente sabe que vai aumentar a quantidade de pessoas ali junto. Pelo menos 3, a banda, né? Pelo menos 3 aumenta. E o pai de alguém, a mãe de alguém, a gente sabe que vai ir. A gente tem alguns diferenciais na banda que é importante deixar claro, a gente não ensaia, exceto no dia do show, tá? No show. Então, talvez a gente toque a mesma música umas 2, 3 vezes, mas a gente toca um pouquinho diferente pra ficar mais... Não pode pedir música também, né? Sim. Né, tem que pedir com uma das 3 daí, ou uma das 3. Pra treinar e gravar. Mas olha só, a gente é do marketing, então a gente tá fazendo algumas coisas legais. Tem playlist no Spotify pra quem quiser saber as músicas que a gente já tocou algum dia. Tem clipe no YouTube. 2, quem quiser, já tá indo pro segundo clipe já. Banda da Cura. A gente fez um luau na beira da praia. Então tá saindo essa segunda versão. Mas e a pergunta que não quer calar do luau, o Armandinho foi ou não foi? Ele foi convidado. Só vai descobrir quem olhar o vídeo. É isso aí. Então, eu acho que ele não achou a gente na praia e tal, mas é porque a praia é grande, então talvez ele ficou perdido por lá. Mas quem perdeu foi ele, né? E aí a banda tem essa ideia mais de criatividade do que necessariamente de qualidade. Então, precisando de uma banda sem qualidade, banda da Cura. É que, igual a gente falou antes, né? As ideias, elas surgem e elas acontecem. E a banda foi mais ou menos isso. Tá bom, tem um... fazer acontecer. Exatamente. Muito bom. E tem uma página no Instagram, um perfil no Instagram, então... Cara, quem vê de longe, quem vê pelo Instagram, acha que a gente vê por foto, só ir no longe, acha que tem pessoal que não acredita que a gente não é bom, entendeu? Eles, não, eu tô falando porque são bons, mas a gente... Mas o Bruno é o cara que tá por trás disso, assim, de as ideias irem pra frente, por mais que as pessoas olhem e falem, será mais uma banda nossa? O Bruno, no outro dia, ele já tem um logo, ele já tem as 3 músicas ensaiadas, e ele pega o cara mais tímido lá, que só toca rock, e fala, agora tu é o nosso baterista, e bora! E é isso aí. É isso aí. E obrigado pelo comentário de falar que eu sou o cara que faz as coisas pela metade. Mas é isso aí. Porque se a gente não começar, não vai ficar bom. Sim. E aí não adianta a gente começar a querer ser perfeito, uma banda perfeita, porque tá aí o nosso diferencial. É dizer que a gente não é bom. É dizer que a gente não vai acertar tudo. E é isso que torna cada apresentação legal. E a gente descobriu um novo trabalho que é improviso. A gente pegou 3 acordes e a gente faz improviso. Então a gente pega o Paulo e aí a gente faz improviso com o Paulo. Aí, então agora a gente vai tocar reggae, não vai tocar rock, porque a música é pro Paulo Boff. E aí a gente vai improvisando, porque... Quer queira ou quer não queria, essa música é pra Dani Maria. E aí a gente vai longe, improvisando. Vocês entenderam agora porque eu falei que é ele? Mas a gente faz 30 minutos do show só de improviso e o pessoal acha que, os caras são bons, são talentosos. Que legal. Então... E falando de mais um projeto que tá fazendo super sucesso de vocês, né? Que é a Meu Story TV. Como que surgiu Como é que é dentro do leque do guarda-chuva, né? Como é que foi identificada a oportunidade de entrar no mercado com esse produto, que é um produto realmente diferente. Então, nos fale um pouquinho mais de como é que surgiu essa ideia. Se foi o Bruno que tem as ideias malucas aí que apareceu com isso e aí o pessoal comprou e produziu junto. Como é que o mercado está recebendo isso ainda? Cara, o pessoal ainda não sei se vai dar certo ou não, vamos lá. Como é que está sendo esse momento? Surgiu ontem e hoje já estava no rosa. Isso aí. Do nada. Isso aí. É esse o nosso... É porque a gente, dentro da história do Meu Story TV, e como é que surgem as ideias na curadoria? Existe alguma pessoa em algum lugar da curadoria, em algum cômodo, que dá uma ideia. Daí essa pessoa fala assim, ô Júlia, o que tu acha dessa ideia? Daí a Júlia fala, tá, legal, e o que tu acha de botar isso aqui junto? E a ideia vai mais orgânica se construindo e se modelando. Então a gente não tem assim, não, a ideia
sei lá, da curadoria foi só do Marcelo. Porque foi do Marcelo conversando com o Jonathan, conversando comigo, e a gente vai evoluindo. Começa e de um aí jeito forma... e até chegar no final ela já é um projeto, né? Ela já é uma tecnologia, é alguma coisa muito mais robusta. Então a Banda da Cura, ela pode surgir assim, uma ideia que aí eu falo pro Gabi, o Gabi fala, nada a ver. Eu falo, mas tu já pensou em fazer uma vez? Daí ele faz, daí ele dá a ideia e aí vai acontecendo. E aí a ideia do meu Store TV foi exatamente assim. A gente teve a ideia de implementar o que acontece. Se eu posto um Stories aqui, ele vai pro Instagram. Para mim ver o Stories de novo, eu tenho que fazer o quê? Pegar o meu telefone, entrar no Instagram, clicar ali e aí eu vou ver o Stories. Nesse contexto de tornar o mundo real mais conectado com o digital, que foi assunto da NRF, isso? Que trabalham muito a questão da experiência do cliente no local do cliente, no local da experiência da loja, né, com o cliente, a gente sabe e a gente vê que a dinâmica entre digital e físico tem que ser mais conectada. Só que tem muita gente que, sei lá, faz projetos de inovação que torna isso muito difícil. Então, o que a gente pensou? Vamos criar um sistema que faça com que os stories do Instagram de uma empresa apareçam em telas em tempo real do ambiente. Então aqui está rodando o meu Story TV, por exemplo, no tablet, que está desde o início da live, agora talvez vocês percebam. E se a gente posta um Stories agora aqui, ele vai para a tela do meu Story TV na hora, imediato. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o Stories aqui? Deixa eu ver, vai ter que repostar. Tá quase ali, pegando né? meu celular aqui. Não. Quem tiver com o telefone faz um Stories agora. Por gentileza, vamos fazer todos eles, um de cada vez aqui. É pra fazer também? Mas lógico, Olha. mas todas. Óbvio, né? Ó, deixa eu ver aqui, não tá aparecendo todo mundo, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer um movimento pro lado, vai dar certo. Então, esse aqui é um vídeo de teste do meu Store TV que a gente vai pro ar nessa tela do tablet aqui agora para ver se o aplicativo funciona. Por favor, não vai falhar o aplicativo. Então, agora eu posto e eu marco a curadoria, por exemplo, porque a curadoria tá logada nesse meu Store TV aqui. E aí eu vou marcar a curadoria, aqui bonitinho, postei stories. Agora a Júlia ou eu, que tenho a gestão da página da curadoria, eu vou entrar lá no bate-papo. Assim que essa menção entrar para mim dentro do meu Store TV, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, esperar entrar aqui o story, entrou o story. Agora eu venho aqui para adicionar e reposto esse vídeo nos meus stories do meu Instagram. Nesse momento, o que acontece? A nossa tecnologia, ela faz a integração desses stories que eu faço na minha página do Instagram para a tela dos ambientes que estão configurados. Então, por exemplo, essa TV poderia estar logada com o meu Store TV, o tablet está logado com o meu Store TV, está passando alguns Reels e Stories no tablet aqui. Então aqui é um Reels que a Ju tem ativa no perfil. E conforme a gente vai conversando e o tempo vai passando, ele vai puxar na sequência esse vídeo para a tela do ambiente. Desde Reels a Stories, né? Sim. Tanto um quanto o outro. Pensando na aplicação de uma festa, num lugar de eventos, por exemplo, que a gente foi no Rosa lá ou no Vila Libre aqui de Três Coroas. No momento que o pessoal, que o evento posta o stories, o pessoal todo do evento, porque tem uma tela de 55 polegadas virada para o público, vê esses stories na tela. E dá aquele também, senso de fiquei famoso, tô na TV. Porque as pessoas não estão acostumadas a ver um stories numa tela de 55 polegadas. Sim. As pessoas ficam tipo, tô na Times Square aqui, né? É comum o pessoal postar e ficar na frente da TV. Tu vê nas festas, no Summit, a gente fez isso também. O pessoal postava e aí tu via o pessoal todo em volta da TV assim, esperando o seu stories passar naquela TV, porque ele sabia que ia ser automático. O que a gente mais faz, não vou generalizar, mas que a maioria das pessoas faz durante grande parte do dia, é ficar aqui no Instagram, analisando e vendo os stories do público dela, vendo o que está acontecendo, o que o pessoal está postando, e essa ferramenta tem esse objetivo em específico. Aqui deixa eu ver, confirmar a repostagem. E aí, durante a nossa conversa aqui, ele já vai estar replicado na tela. Deixa eu ver. É isso aí. E aí, para festas funciona muito bem. Para cafeterias funciona muito bem. Padarias, Eventos. lugares que tem movimento. Sim. Eventos de inovação. A gente está agora... Rodolfo Ribas, a gente vai pro Gramado Summit, tá? Eu vou mandar esse vídeo para ele depois, porque a gente está conversando sobre e é uma tecnologia inovadora que
é simples, só que ela foi criada, antes a gente não via outras formas, a gente substitui o pendrive, que a pessoa fazia um vídeo, pegava o pendrive, colocava na TV e o vídeo acaba ficando um pouco ultrapassado, porque não tem atualização. E só naquela tela, né? E nesse caso tu pode ter várias telas ao mesmo tempo acontecendo o Stories automático. Exatamente. E aí esse processo que a gente entendeu que tinha essa margem de mercado e que não tinha uma solução que supria, porque geralmente vê as TVs nos lugares, elas estão passando ou estão desligadas, ou estão passando um vídeo, ou estão passando, sei lá, RBS, né, ou notícia e tudo mais, mas não estão agregando pro negócio, pra festa, interação, pro ambiente. Né? Interação. Tem uma loja ali em Parobé que vocês implantaram também, que é bem legal, que vocês colocaram na vitrine. Isso. E como ela faz bastante stories de vestido, com looks diferentes, vai aparecendo lá também, conforme o pessoal vai passando, né? Então, às vezes, ela olhou lá na vitrine uma roupa, legal, gostei. Mas também lá nos stories tá aparecendo outros looks também pra ela poder identificar. Olha só, imediatamente a gente tá utilizando, funcionou. Tava aflito, suando aqui já. Não, mas funciona. A gente testa bastante, né? Ou até mesmo comunicar, né? Ontem mesmo eu tava conversando com um rapaz e ele trouxe, não, é que eu tenho promoções que acontecem na quarta-feira. E aí eu queria que durante o final de semana ficasse rodando meus stories pra quem viesse aqui, olhasse pra TV e visse que na quarta eu vou ter uma promoção. Então ele postava os stories, final de semana ficava rodando e o pessoal que tava ali no final de semana sabia que na quarta-feira ia ter tal tipo de promoção. E isso era automático. Então, ele tava comunicando pro pessoal lá do Instagram e pra quem tava no ambiente físico dele também, né? Legal. E aí surgiu o Meu Store TV, que a gente vende o plano de anuidade para as empresas conseguirem contratar. E a gente está também em parceria com algumas incubadoras, aceleradoras, para ganhar mercado, ganhar expansão. Porque perguntou da aceitação. Cara, todo cliente que a gente viu que tinha o perfil ideal, todos eles contrataram. O cliente que não tinha o perfil ideal, obviamente, aí não chega a evoluir. Sentido, né? Mas todos que fez o mínimo de sentido, o preço foi super acessível, fluiu muito bem. Atualmente a gente tem o valor de 12 vezes de R$ 147,00 o uso anual. Então, isso é um preço de pré-venda, tá? Então, não vai ser para sempre. Então, esse podcast tem data, válido até março, mais ou menos, tá? Porque a gente está fazendo ciclos de, digamos que, lotes de vendas do Meu Store TV até acertar, organizar e definir um preço que pra gente consiga ter margem, investir em marketing, comunicação e também o cliente lá na ponta fazer muito sentido para ele. Nesse caso, fica R$ 4,90 por dia, em média, o plano anual do Meu Store TV. E quais os principais ramos até agora que tem entrado esse produto, que vocês identificam que é uma maior facilidade de comercializar? Festas, né? Locais de festas como Vila Libre, por exemplo, o Céu em Porto Alegre, lá em Santa também, que lugares movimentados. Então, alguns fatores, né? Lugares que tem movimento de pessoa, né? Lugares onde a gente tem TVs, né? Sim. Ou pode colocar TVs no ambiente. E geralmente marcas próprias de 1 até 3 unidades, a gente está tendo uma grande assertividade porque a tomada de decisão é mais rápida. A gente está em algumas negociações maiores, como o Gramado Summit, mas é mais rápido em lugares que tem marca própria que fala, não, faz sentido, vai implementar amanhã. E que já produzem conteúdo também, né? Porque o que vai aparecer aqui é os stories e o conteúdo dessa página. Se tu é uma página que tu não produz nada, então também não vai fazer muito sentido pra ti. Mas tu já comunica, tu só potencializa isso, né? Mas aí, Júlia, caso eu não produza conteúdo no meu Instagram para aparecer no meu Store TV, quais são as opções que eu posso ter além do meu Store TV? A gente pegou o mesmo software e a gente falou, mas a gente tem uma solução que ele pode ser utilizado não só para o meu Store TV, ele pode ser utilizado de outras formas. E aí nasceu aí nas últimas semanas, e também foi uma coisa muito rápida que aconteceu, que foi o Cura Mídias. Que aí o Cura Mídias, o que a gente fez? A gente colocou TVs em vários locais estratégicos dentro da cidade, então dentro de parceiros como o Dom Diego, Academia Movimento e outros, e a gente colocou TVs também na vertical, né, Bruno? Que também parece uma TV gigante, parece um Stories, tu olha dentro, então qualquer pessoa que entre lá não tem como não ver uma TV, colocou nesses ambientes na frente da esteira, então a pessoa tá na esteira e essa TV tá na frente dela, e lá tá aparecendo outras empresas, então nessas TVs, automaticamente os stories dessas empresas que contratam vão para essas TVs. Então, o CDL gostaria de aparecer em vários locais de grande movimento na região, postou stories, vai aparecer em todas as TVs nesses locais com grande movimento. Pegamos o mesmo software
e desenvolvemos um novo aplicativo, né? Perfeito. É uma tecnologia que dá para utilizar para empreender, inclusive nesse caso, né? Como a gente está criando outra iniciativa. Então, a ideia de tecnologia do Meu Store TV, quando a gente teve, foi para resolver essa questão. E depois até, em si, o Meu Store TV, a ideia pode ter surgido da minha cabeça, só que foi agregando, até criar uma nova empresa através do Marcelo e até a Júlia fazendo a parte ativa comercial do projeto. E aí foi, de novo, eles deram a ideia, a gente vai agregando, e aí um dia não tinha empresa e o outro dia a gente já tinha clientes ativos pagantes. E de uma coisa saiu a outra, igual a curadoria produzia conteúdo. E aí a gente pegou e criou o Cura Ensina, que agora ele ensina o que a gente faz. Então tudo se transforma, né? Que legal. Então hoje é a curadoria, Cura Ensina, Cura Mídias, Cura Banda, Banda Cura da Banda Cura. da Cura. Mas aí é só hobby, não é monetizado assim. Né? É só Meu hobby. Store TV Meu Story TV, Cura caramba. Mídia. e o Cura nas escolas. E aí as pessoas se perguntam, meu Deus, eu vou me confundir, vocês não têm foco, o que vocês fazem com um monte de produto? A gente pensou muito nisso, porque o cliente ideal para o Meu Store TV não é o cliente ideal, às vezes, para o Cura Mídias. Então, o que a gente fez? Baseado em clareza de comunicação, porque quem quer fazer tudo não faz nada, a gente segmentou as linhas de frente de cada um dos projetos, para o cliente não ficar confuso. Porque pode acontecer, eu não entendo até hoje o que a curadoria faz. É o que a minha mãe diz também, ela até hoje não compreende o que eu faço, mas eu tento explicar para ela, daí eu compreendo melhor o que eu faço e me ajuda essa reflexão. Mas a gente levou linhas de pensamento sobre os produtos. Meu Store TV é um produto que eu cuido muito dele e faço a frente comercial de parcerias. Obviamente a Júlia também vende, o Júlio também vende, só que eu sou o representante comercial, digamos assim, do Meu Store TV, mais oficialmente, tá? Sou o dono do produto, entre aspas. Isso, eu sou o dono o dono do produto que faz essa parte linha de frente dele. O Cura Mídias, a Júlia e o Marcelo estão mais à frente disso, comunicando esse produto. Nada impeça que eu faça a parte de venda e comercial desse produto também. Então a gente, dentro da curadoria, que antes era tudo junto, a gente segmentou para trazer mais clareza para o cliente, para ele não chegar e ficar confuso. Porque nesse podcast a gente obviamente falou de grande parte do ecossistema, mas não é assim que a gente apresenta a curadoria numa primeira conversa. A gente procura ter foco de, entendi, CDL jovem, por exemplo. Se a gente for falar tudo sobre o que a curadoria pode fazer, aí a sobrecarga de informação faz a gente não ter clareza. Então, primeiro, a gente começou fazendo produção de conteúdos de marketing e comunicação. Perfeito. Depois, quando houve um evento para poder fazer a participação, aí a gente consegue conectar com o Meu Store TV. Aí vai ter outra, por exemplo, de posicionamento quando a gente tiver o Cura Mídias em Sapiranga. Cara, a gente quer posicionar melhor para o pessoal jovem de Sapiranga saber que a gente existe, que dá para entrar e que tem matrículas abertas, digamos assim. A gente pode ir oferecendo outro conforme for fazendo sentido. Não é aquele negócio de chegar e oferecer um monte de coisa e compre qualquer coisa. É conforme a necessidade que faz sentido naquele momento, né? E aí esse sistema é interessante porque naturalmente foi surgindo um ecossistema de criação e de negócios dentro disso. Porque o cliente que eu vou visitar, eu tenho a responsabilidade de ouvir muito atentamente ele para pensar junto com ele o que faz sentido. Porque se fizer sentido mais Cura Mídias do que Meu Store TV, eu falo, muito legal, só que é o seguinte, eu vou te apresentar a Júlia, que ela domina essa parte e eu acho que é um produto que faz mais sentido para ti. Então o trabalho que se perderia tendo só um produto e indo visitar um cliente que talvez não esteja tão alinhado, eu conecto com ele, entendo o que ele precisa, não falo, eu sou um vendedor, e falo, cara, eu tenho como te ajudar em algumas frentes. E aí a gente apresenta a Ju, a gente apresenta também o Maicon Abreu, que é fantástico para a parte de finanças. BPO. A gente tem a Folk Uniformes, que é uma empresa muito legal, que a gente está vestindo aqui também. Nós também. Legal. Nós também estamos vestindo a Folk. Então, o que acontece? É um ecossistema que faz sentido com que as pessoas tenham conexões. Então, a gente conecta uma empresa a outra muito mais na prática do que na teoria. Porque, às vezes, a gente pode torna uma empresa de pela conexões, confusão. né? Porque tu tem a necessidade, a gente Sim. vai conhecer um parceiro que consegue executar aquilo pra ti. Sim. Alguém que a gente confia, né?
Exato. Então, é um trabalho focado de organizar o ecossistema, só que a gente acredita que esse é um dos diferenciais que a gente precisa ter para se tornar, digamos que, insubstituível por uma IA que faça alguma coisa, entendeu? Sim. Porque a gente é uma comunidade. Logo, as pessoas têm essa necessidade de querer ou de estar num movimento, numa comunidade. Porque esse conteúdo aqui, talvez se a gente não tivesse em uma mesa conversando, a gente conseguiria mandar um PDF apresentando as coisas que a gente está falando e vocês postarem na página da CDL Jovem. Só que o senso de comunidade, trocar uma ideia com o Ederson no início, não tem essa interação. Então, não faz tanto sentido a gente só se apegar no técnico e no formal e na informação. A informação, tu vai encontrar milhares de informações, talvez muito melhores ditas por inteligência artificial. Sim. Só que essa troca de informações, conversar sobre, brincar, não tem tanto como emular a inteligência artificial. O relacionamento, né, é um diferencial, não adianta. E eu não sei tu, Paulo, mas eu acho que eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando. Mas a gente precisa ir para encerramento, né? Isso. Certo. Gente, o que a gente vai pedir para vocês então? A gente tem um de praxe aqui. Deixar uma dica para quem está começando. Cara, o que se eu soubesse antes teria crescido mais rápido ou potencializado mais rápido o meu negócio? Quando uma das 5 histórias lá que começou a cura. Se eu soubesse disso antes, cara, teria me antecipado em algumas semanas, em alguns meses, o crescimento da empresa. Então, gostaria de ouvir de cada um aí o que foi aquele conhecimento que eu recebi depois ou que eu aprendi depois sozinho, mas que se eu soubesse antes teria me ajudado a crescer mais rápido. O Bruno não me olhando, né? Principalmente eu, que entrei nessa parte de empresa e liderança muito nova, eu consegui ver que às vezes tu vai ter o crescer em equipe muito, muito rápido, talvez não seja o crescimento necessário. Às vezes dar alguns passos para trás para te realmente crescer saudável vai ser o que vai fazer tu ter esse sucesso que tu quer, né? Então, uma das coisas que eu percebi muito é entenda como crescer de maneira saudável, e a outra é escutar quem já fez antes, escutar quem já passou por aquilo ali antes, escutar o teu colaborador, porque se ele está comunicando uma coisa é porque provavelmente está acontecendo alguma coisa. Então, ter essa arte da escuta e de crescer, mas organizado, acho que é uma das dicas assim que mais me ajudaram, principalmente na parte da liderança, né? Legal. Muito bom, muito bom. E tu, Bruno? Eu ganhei tempo para pensar. Falei rápido para não dar tanto tempo. Ah, meu Deus. E para mim, assim, o que mais mudou, e a cada vez a gente entende mais, esforço não é sinônimo de resultado prático. Então, o que acontece? A gente normalmente não dá tanto crédito a uma ideia ou um princípio ou um método que tal pessoa te ensina. Só que esses conselhos, eles são, às vezes, como soco no estômago de, cara, tá totalmente errado o que tu tá fazendo. Então, o que a gente mais cresceu ultimamente foi de ter grupos de conselho para tomada de decisão. Então, a gente tem o desapego ao ego de, não, eu tô fazendo certo isso aqui e vai ser assim, porque a gente tá se esforçando, a gente tá dando o nosso melhor, a gente é limpinho, a gente faz o negócio certinho, a gente é justo e vai dar certo. Demorou para criar tudo isso e agora vai ser dessa forma e pronto, não existe. Então, tipo assim, dentro dessa questão sobre o conselho, de ter o mínimo de ego possível, e o ego não só aquele cara que é snob, mas sim de, cara, Paulo, por exemplo, eu já te perguntei algumas vezes, qual que é a estratégia, por exemplo, que tu mais usa e que mais te faz ter resultado? E aí tu me traz uma ideia que tu demorou anos para encontrar aquilo ali, e aí através de uma conversa tu me ensina e mostra como fazer as coisas que trazem mais resultado. Essa pergunta eu fiz mais ou menos há 1 ano atrás para ti, sobre qual que era a tua estratégia que era mais eficaz. E eu reforcei ela uns 6 meses atrás para ver se era isso mesmo. Qual era a tua principal estratégia? Tu falou, cara, fazer parceria. Fazer parceria. E aí a gente começou, tudo que a gente está falando aqui, muita coisa surgiu desde 1 ano para cá. E elas surgiram também por esses conselhos que a gente ouviu. E foi especificamente de ti sobre fazer parcerias. Então, para mim, esse baixar o nível de não, estamos fazendo certo, para ouvir como o outro está fazendo e a gente trocar ideia de, cara, como o coworking aqui trabalha e como eles têm resultado, como a gente pode ajudar, como a gente pode aprender alguma coisa para levar para o nosso negócio também. Então,
esse tipo de informação muda tudo e às vezes não custa nada. E essa questão da parceria, realmente, ela continua ainda sendo o principal diferencial do meu ponto de vista. É isso que tu falou, cara, se a gente pode crescer junto ou descobrir alguma coisa junto, cara, vamos lá, vamos se ajudar a crescer, vamos crescer junto, né? E eu acho isso muito importante, essas parcerias, e ela tem que ter o ganha-ganha, né? Não adianta uma parceria onde eu só ganho e o Bruno se ferre, trabalha e só faça esforço. Não, tem que ser rentável para os dois, né? Por hoje é isso? É isso aí. Agradecer a participação de vocês, terem aceito o nosso convite. Foi muito legal o nosso bate-papo. Assim como eu falei antes, eu poderia ficar o dia inteiro aqui. Eu acho que teria assunto pra gente continuar o dia inteiro, Com né? certeza. E que a gente possa também ter outros momentos assim, de repente, lá no Cura, né? Fazendo Olha lá aí, ó. também, pro pessoal conhecer o espaço, que é muito Dentro legal. da piscina lá, em Dentro gravar da um podcast. ó. piscina, Claro. tem umas Já artes vamos nas marcar a paredes data. também, né? É um lugar bem diferenciado. E muito obrigada pelo bate-papo, foi Eu muito sei bacana. que é algo de praxe que vocês já fazem, só que agora eu quero trazer antes disso, Aí, que é quanto ao sabia. lugar que a gente tá aqui, que é um lugar que é feito de collabs, né? Isso Que aí. aqui é um coworking, que é o ecoworking, que a gente conhece o Ederson já há um tempinho. E, cara, isso aqui é fenomenal e a gente vem pra cá e prefere assim do que uma videochamada, porque a recepção, o cafezinho, a experiência de trocar ideia, de dar um abraço, entendeu? O acolhimento. Muda tudo. Então, assim, pra mim, eu puxei a frente no agradecimento pra ter essa honra de agradecer o meu espaço e recomendar, porque, cara, isso aqui é magnífico. Sim, é uma caverna do conhecimento, a gente diz, né? Porque realmente sempre tem pessoas novas e te obriga a socializar, a conhecer, a ouvir as pessoas. E aí vem muito ao encontro de tudo que vocês falaram aí, né? Tanto de parcerias, quanto de networking, quanto de estar sempre promovendo o negócio de vocês, mas ao mesmo tempo, principalmente, conhecendo as pessoas, conhecendo, consequentemente, o mercado que vocês estão, né? Isso, Dani. Isso Vamos aí. fazer o nosso fechamento aqui. Agradecer mais uma vez a todos que assistiram ao episódio. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem no ar um novo episódio. Sempre subindo a régua, sempre trazendo gente legal. Gente que vai trazer histórias que vão impactar para você ou que vão mudar o seu negócio. E se você tem alguma sugestão de nome que ainda não participou e quer muito ver aqui com nós, deixa conosco. Sigam @CDL Jovem Sapiranga nas redes sociais. Tem muito conteúdo legal lá. Semanalmente a gente sempre está trazendo alguns insights, algumas dicas, algumas novidades, algumas dicas de leitura. Que mais, Dani? Eventos em geral. Pedir para o pessoal da curadoria também deixar os arrobas de vocês aí para o pessoal seguir, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, que também é muito legal nas redes sociais aí. O perfil principal do grupo é cura.doria digital. Ali vocês já vão achar todo mundo marcado, sócios e tudo Todo mais. grupo. Power Teu arroba Rangers é? todos. Jusaft. Jusaft. O meu é Bruno AWDS. Eu vou mudar um dia, tá? Fica mais fácil, mas por enquanto é esse. E por ali a gente explica todos os projetos, então esses aí são os principais. Muito bom. Certo, então. E esperamos vocês na próxima quinta novamente. Um beijão e até mais.